Olá, esse é o Falatório FB do Fonseca Brasil Advogados, um podcast sobre direito, advocacia e anexos. Siga nosso perfil em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, amigos do Fonseca Brasil, muito prazer em lhes receber aqui mais uma vez. Estou aqui com o meu sócio Brahim Bittar, Gustavo Fonseca e Eduardo Brasil, ou como vocês já aprenderam, Gustavo Brasil e Eduardo Fonseca, e estamos aqui para falar sobre uma peculiaridade bastante interessante sobre a nossa região, a região em que estamos todos aqui alocados, que é Doing Business in Pará. O Pará, não sei se a gente está falando Gostei inglês. da pronúncia. Com nota de Iguaçu. Em Pará. E sobre as peculiaridades procedimentais, o mundo jurídico, o mundo negocial, com especificidades típicas de uma região muito rica em exploração de minérios, de cereais, a questão do direito portuário, que é tão peculiar aqui, a questão das vicissitudes trabalhistas, idiosincrasias do direito, do trabalho com relação a regras específicas do trabalhador nos navios, a questão do tempo de descanso. Então, como funciona a questão de fazer negócio no Pará? Eu só queria te falar, tu está falando sobre portuário, infraestrutura, o Carlos Zaca não está presente aqui é o Brahim Bittar, mas continua. Mas ele está em espírito. Ele está no modo automático. Você vê que aquele áudio que ele manda, ele começa a falar, ele pensa para entrar no corpo do Brahim, mas ele está aqui também. Eu fiquei muito feliz que o Zaca entrou na roupa de futebol do Fonseca Brasil, cara. Ele comprou uma extra large XXL e ele conseguiu. Ele entrou, coube, cara. Parabéns a ele. Parabéns a ele. E aí, como é que é isso? Doing onde? Doing. Vamos lá. O que é Doing Business em Pará? Comece, Brahim Bittar. Não, para fazer no Pará tem que ser doing mesmo. Doing, tá certo. Esse é um tema que a gente selecionou fazendo uma referência, óbvio, ao relatório do Banco Mundial, Doing Business in Brazil, que pensa exatamente quais são as peculiaridades da realização dos negócios no Brasil de modo geral. Vamos selecionar isso para o Pará. Quais são as nossas diferenças, né? Como os negócios são realizados aqui. Eu acho que isso é importante para o nosso público. E o primeiro ponto que eu acho que fica muito discrepante da economia e do modo de ser nacional é a peculiaridade da economia paraense de modo geral. O Pará vive uma economia bastante alheia ao Brasil. Enquanto muitas vezes o Brasil está na crise, e nós estamos hoje numa crise econômica de modo geral, o Pará ele tem a sua economia muito mais vinculada ao exterior. Então, no próprio primeiro ano da pandemia, por exemplo, enquanto o mundo se fechou e nós tivemos um acesso mais imediato, por exemplo, às commodities de modo geral, principalmente minérios, o Pará teve um bom superávit. Né? Aqui, inclusive, o próprio escritório. Nós crescemos na pandemia, sim, em termos numéricos. Eu virei sócio no primeiro ano de pandemia. Em agosto, setembro... Isso já mostra que nós estamos bastante decadentes. Você viu quando bate o desespero. Fechamos o cara. Vem mais um! Tá quente a água. Pode entrar. Em vez de pagar o salário alto, vem ser sócio. Vamos correr o risco junto. Nossa senhora, as dívidas estão batendo. Vou ter responsabilidade tributária. Traz mais um para dividir. Mais um responsável solidário. Mas é verdade que o Brahim tá colocando, o Pará é especial. Todo mundo escuta isso. O próprio Jean, que é um paulista paraense, que vem para cá tomar açaí mais do que a gente, que nós três juntos. O Pará tem a sua minério, agronegócio, a microeconomia, porque a gente pode falar de macroeconomia em geral, mas a micro, das empresas em si, é bem específica e bem pujante. Eu acho que passamos pela pandemia por um período de dificuldade muito grande, um período em que nós estamos vivendo de acirrada Temos visto muitos polarização, investidores estrangeiros aqui no exatamente. Pará agora, sim, né? Vários da China, né? Estamos passando por uma polarização política muito grande, mas eu vejo, independente de entrar na política, as empresas do Estado com potencial gigante de crescimento e alguns segmentos crescendo muito. Eu posso narrar para vocês que eu acho que não é... que vocês devem concordar ou não, o agronegócio no Pará vai muito bem. Eu acho, assim, a princípio, que o atual governo está estabelecendo uma política de apoio ao agronegócio, que nós somos uma história eminentemente empresarial, que a gente trata aqui, não só em nível nacional, mas também em nível estadual aqui, para os produtores aqui, locais aqui.
O governo estadual também tem uma política boa. Eu vejo conversando, não com o governo, mas conversando com os nossos clientes, com as pessoas que geram economia. Então, o agro está muito bom. O mercado de saúde está passando por uma consolidação fantástica a nível do Pará. Hospital, clínica, laboratório, questão de imagem também explodindo. A construção civil... Pensei que ele ia agradecer o Covid, cara. Deu até Não, o Covid, eu vou até contra, porque o Covid, na verdade, o volume aumentou, mas você perder esse 500... A gente é do segmento, eu sei que tu está brincando. As cirurgias eletivas pararam, então no hospital tinha um ticket alto, diminuiu. Sim. Então o Covid não foi tão bom para o hospital. Atendimento emergencial que não é de alta complexidade. Tem essa ideia, né? Por exemplo, os cemitérios, foi excelente o Covid. Também não. Porque, primeiro, não tinha fornecedor de caixão suficiente. Nós vemos aqui com Isso é uma realidade. A gente tem clientes nesse segmento também. A gente tem essa presunção, né? De que, como morreu muita gente, então os cemitérios lucraram, faturaram. Primeiro que os planos de... Quem faz planejamento, né, para a morte, que é uma realidade também, tem que gerir isso, eles tiveram o seu finalmente, né? Então a pessoa para de pagar aquela mensalidade e vai ter aquela liquidação final. E fora que não houve fornecedor suficiente para... Eu acho que um ponto que eu acho que vale aqui a gente colocar na discussão, e a gente sempre trata isso aqui nas nossas reuniões e no planejamento, é que, assim, sendo muito correlato com o Brasil como um todo, no Pará também nós temos o problema da insegurança jurídica global, assim, para se fazer negócio. Então, como o estrangeiro para o Brasil, ele vem aqui preocupado de serem mantidos os contratos, as tratativas e tudo mais. No Pará nós temos isso também, e acho que também faz parte da nossa missão enquanto empresa aqui, tentar gerar o máximo de segurança jurídica para esses clientes e investidores, para ter um ambiente melhor. E aqui eu exemplifico com a questão das terras, do problema agrário que tem no Pará, de várias matrículas canceladas e tudo mais. Então, há sempre uma preocupação de você estar fazendo um negócio e saber se aquilo ali é alvo de algum tipo de grilagem, de algum tipo de golpe, né? Eu acho que tocou num ponto muito importante, Gustavo. A gente educar o mercado didaticamente, faz parte da educação do mercado jurídico. A gente tem um papel como escritório hoje, talvez de uma certa relevância, educar o mercado para isso. O que a gente fez? Investimos em profissionais específicos da área, trouxemos o Paraguaçu Elleres, o cara que talvez mais assentou terra no Pará, com 83 anos, para dar uma segurança jurídica para os clientes. Investimos em qualidade técnica, ou seja, o cara não é só advogado, o cara é um agrimensor, topógrafo de origem, tem a parte técnica. Perito também. Perito, né? Tu tocou numa questão importante. O advogado, de forma geral, falando no ambiente de negócios aqui, que envolve o ambiente jurídico, o advogado aqui no Estado ele é muito formado, na meu entender, para o litígio, para o contencioso, para o processo. E para dizer não, né? Para dizer faz, que tem não risco faz. Aí. A gente, o nosso escritório, todos aqui sócios, têm um DNA de quê? De como vamos resolver aquilo juntos, como vamos construir soluções diferentes. Como reduzir o risco para você ser viável para o seu negócio. Reduzir custo. Vamos sair do contencioso, de processo? Vamos, a arbitragem está aí. Tem câmaras de arbitragem no Pará, está aqui o Brahim, que é o nosso sócio especialista em arbitragem. Tem. Ainda está no período de amadurecimento? Tá. Eu acho que está em evolução. A gente teria que fomentar mais isso, eu acho que faz parte. Aí a gente está litigando muito em São Paulo com clientes locais aqui na CCBC, que é uma Câmara Nacional, super respeitada. O Brahim está disputando vários litígios lá para sair do judiciário, para ter um ambiente de negócios refletido no mundo jurídico de uma forma mais com qualidade. Porque você cair na mão do judiciário para resolver assuntos de negócios complexos é muito complicado. Então, a gente, como tu falou, questão de terra, a gente está educando o mercado e a gente trouxemos profissionais para dar segurança para os nossos clientes. Questão do ambiente de negócio, nós estamos o quê? Tentando sair do judiciário o máximo possível para resolver tratativas extrajudiciais com os clientes, ou, se não der, via arbitragem. Então, isso é educar o mercado. Eu acho que os profissionais, o jovem advogado que está nos escutando, aquele estudante de direito, tem que entender que o contencioso é muito importante. A briga, mas a gente não é... Isso é só uma parte do universo. E tem um universo muito maior antes, né? E, assim... Contratos complexos, contratos empresariais, que, infelizmente, a nossa advocacia tradicional, que é muito boa, não é formada para isso aqui no estado do Pará, que vai impactar o ambiente de negócio. Fala. Muito embora nós tenhamos uma capacidade de entrega de resultados, muito nós grande, paraenses, não nós só escritório Fonseca Brasil, mas de modo geral, os paraenses têm uma capacidade fantástica, né, de trabalho, quando tecnicamente, tem essa muito oportunidade. Bom. A gente vê isso, inclusive, quando grandes companhias contratam escritórios de outros estados
para realizar atos de sua representação aqui no Estado e nós somos subcontratados por esses escritórios muitas vezes para cumprir esses mesmos atos. Então, Exato. E tu quer um isso ponto é muito importante representativo. para ficar no mundo de negócios, vamos chamar negócios jurídicos. O estado do Ceará, que é um exemplo. Números. O estado do Ceará é o estado que hoje é o maior PIB do Nordeste, passou o Recife. O estado do Ceará é o sexto. Pernambuco, desculpa. Passou Pernambuco, não passou Recife. Exatamente. Só para deixar cada coisa no seu lugar. O formalista. Alguém faltou a aula de geografia. Pô, Georgina não me ensinou direito. E aí o grande importante, Ceará é a sexta capital no Brasil, onde tem bilionários. O estado daqui. Ceará não é Ceará capital. é a capital. Ceará é o estado. Foi a Fortaleza pegadinha. é a capital. Foi a pegadinha, você entendeu o contexto. Isso é importante. Convidemos a dona Cotinha, professora de geografia, para o próximo episódio. Dona Cotinha, você é a próxima. Cotinha formada na FMU. Sim, Fez direito na FMU. claro. E o estado do Ceará está pujante. E o estado do Pará está um pouco atrás nisso. Por exemplo, hoje o estado do Pará, nós temos grandes empresários, mas não temos grandes executivos, eu entendo dessa forma. Nós não temos uma rede de franquia nacional. O Ceará tem. Uma franquia que nasceu aqui e que está em rede nacional no Brasil. E nós temos capacidade, nós temos grandes geradores de negócio. O Pará chegou a ter 2 redes de farmácia pouco tempo atrás, entre as 10 primeiras do Brasil. Rede de supermercado até uns anos atrás, um acabou entrando em recuperação judicial, que estava uma na 14ª posição e uma na 15ª posição. Aí tu vai aqui para o Maranhão, que é estado, na capital. Aprendeu. Olha só, pelo menos esse, hein? Estamos evoluindo. Tu vai para o Maranhão, uma rede de supermercado local, de existência mais nova, ou seja, mais de tempo de vida mais novo que as nossas redes tradicionais, que é o Grupo Mateus, que isso é fato relevante, é público, se profissionalizou, entrou na Bolsa de Valores, abriu capital, hoje fatura 19,5 bi ano. Sim. Nenhum grupo Fortíssimo. local aqui se toma toda a rede de varejo locais estaduais de varejo. Esse mercado faturam isso. Por quê? Temos grandes ganhadores de dinheiro. Não temos executivos. Muito embora nosso empresariado é muito forte no sentido de gerar serviço, gerar qualidade. A rede é muito boa. Se pegar as redes locais aqui, elas são mais estruturadas que o Mateus. Mas se olhar em termos de valor de business, é 19 bi. É incomparável. Então, assim, quando é que eu fico pensando, quando é que a gente meio que uma empresa paraense vai entrar na Bolsa de Valores? Por que não? Sim, claro. Porque falta educação financeira, falta educação de estrutura para os empresários. Corporativa. E eles, eu acho que a grande maioria ainda não se atentou a isso. É um estado, como falar, o Pará é rico, é riquíssimo. É agricultura, é agronegócio, é terra, é minério, pô. O que a gente tem de minério aqui, madeira. A madeira, sim, a regulação da madeira é muito complicada. Serviço muito bom. Serviço. Pô, aqui tem de minério, a gente tem ferro, a gente tem bauxita, a gente tem um monte de coisa. A logística manganês, é muito importante. Muito importante. Mas as construtoras são excelentes, a nossa entrega dos nossos produtos. Mas o que falta? Talvez está faltando esse algo a mais. E eu acho que a nossa função é educar. Tá faltando esse plus a mais, esse plus a mais, diria o filósofo. A dona Cotinha falou isso. Eu acho que tá faltando isso pro nosso estado. Brilho nos olhos. Esse treinador passou pelo Remo já. O Remo foi rebaixado. Ficou sem divisão pelo brilho nos olhos, inclusive, eu diria. Você me conte, você como paulista, que já viveu bastante aqui no estado do Pará. Já. Viveu experiências positivas no estado do Pará, provavelmente algumas experiências negativas. Me conte um pouco. O que você acha, o seu olhar? Do paraense, do quanto alienígena, o que você acha do Pará? O que você acha? As possibilidades de negócio, de crescimento, são significativamente maiores do que no restante do Brasil. É um estado em que tem um investimento massivo, não só de indústrias e empresas nacionais, mas de internacionais também. Muito aberto a investimentos, está talvez impressionado com o próprio crescimento, mas assim não tem o limite que os estados mais antigos, já mais engessados, têm. Tem um espaço bastante grande para crescimento, para desenvolvimento, não só dentro da capital, mas nas cidades do interior, e acho que efetivamente deve propelir o crescimento do próprio país. Talvez tenha seguido numa outra linha férrea e agora está tomando a frente de todo esse comboio que é o país como a efetiva e nova locomotiva da nação. Isso, rapaz. Faltou só idiosincrasias aí. Que locomotiva, ele conhece que ele é paraense, ele sabe o que é a locomotiva do estado do Pará. Está explicado por que é a locomotiva. Não ele não usou a expressão à toa. Está explicado, tá explicado. Não era essa. Salta aos olhos isso. Não, deixa eu só fazer uma contextualização geral. Até porque diria Paulo de Barros Carvalho, não há texto sem contexto. Não é texto sem contexto, porque Você durante muitos anos São Paulo o desconforto de ambos. tinha um nome de locomotiva da nação. Eu acho que
a máquina está um pouquinho para trás hoje. Hoje quem propele, quem tem propelido bastante, tem propelido muito lá. Propelido muito. É o estado do Pará com o desenvolvimento que tem tido, pela oportunidade de negócios que tem gerado. É só a gente verificar, por exemplo, alguns dos nossos clientes que têm projeção nacional e que têm investido pesadamente aqui para o crescimento. Porque sabe que é um nicho de pessoas para vender, para comprar, tem aumentado gigantescamente. Tanto interno como externo. Exatamente. E uma coisa importante, e aqui... E de externa o Eduardo entende bem. Bastante. A gente não trabalha à tarde, né? Trabalhamos todo dia, diariamente. A dor faz parte da nossa vida, diria. Vou soltar um vídeo sexta-feira sobre isso, sobre a dor. Mas, enfim. Eu acho o seguinte, historicamente, não entrando em viés político aqui, o que falta para o nosso Estado, além de uma educação do empresariado, naquele sentido que eu acabei de falar, de governança corporativa, de ser executivo, eles são grandes ganhadores de dinheiro, sem dúvida. São pessoas que você pega na sua raiz, veio do zero, do nada, e construiu em várias do interior, muitas vezes, e fizeram impérios. Isso é um ponto. Mas falta essa profissionalização. E, às vezes, a pessoa não quer mudar porque conquistou daquela forma. Quem é a gente para dizer o contrário? Mas temos um outro viés, que não envolve política diretamente, mas passa ao lado diretamente. Nós precisamos de políticos gestores. Não só agora. Eu acho que faltou ao longo dos anos, se você comparar com outros estados próximos, como Manaus, políticos gestores. Às vezes Manaus é capital, não é estado. É bem verdade que está polarizado lá. Eu estou orgulhosa dele agora, mas de novo. Ô, Georgina, vamos contratar uma professora. É a Georgina. Faltou a Georgina. Vamos fazer isso, por favor. Faltou, ele entende a vida. Supletivo agora, nesse momento, vem bem. Manaus tivemos grandes políticos gestores. O estado do Pará teve, por algum tempo, grandes gestores, por algum tempo, grandes políticos, mas poucos ao mesmo tempo com a mesma figura. Então, eu acho que é uma falta muito grande de representação, e sem citar qualquer viés político de A, B, C ou D, no Congresso, no Senado, ou como deputados federais, de pessoas políticos gestores. Tivemos grandes gestores lá, como congressistas, mas não eram políticos. Não tinham articulação, não tinham expressividade, não tinham nada. E também no governo do Estado, em algum momento, grandes políticos que não eram gestores, e outros grandes gestores que não eram políticos, e em alguns momentos, pessoas que não eram nem políticos, grandes políticos e nem grandes gestores. Então, eu acho que a política e a gestão anda passo a passo. Eu acho que a gente está melhorando nisso. Sim. E passa pela conscientização da população. Eu acho que isso falta. Você juntar o empresariado para a transformação do empresário para o executivo e, em termos de política, ter políticos gestores. Eu acho que isso é um diferencial. Se o governo não atrapalhar, ele já ajuda muito. Não, eu acho. Ajuda. Porque a lida do empresário no Brasil hoje é isso. Ele é atrapalhado pelo governo, muitas vezes, historicamente. Então, assim, se o governo ficar parado, não atrapalhar, a coisa já tende a avançar. Eu entendo a superficialidade do seu discurso, lógico. Mas, assim, eu acho que não é atrapalhar. O governo tem que fomentar. São as capitais. Eu acho que o governo tem que fomentar, entendeu? Sem não fomentar. E eu acho que está acontecendo agora. Tanto em nível nacional, com as suas dificuldades, mas está acontecendo. Tanto em nível estadual, com as suas dificuldades, mas está acontecendo. Eu concordo com o Eduardo nesse ponto. E é raro. E olha que isso é raro, tá? É raro. Isso é muito raro, mas eu concordo nesse ponto, porque efetivamente o Estado tem muitas obrigações, deveres de viabilizar algumas questões, não apenas em termos de fomento, mas de regulação. Por exemplo, as juntas comerciais. Até pouco tempo atrás era difícil abrir uma empresa. Difícil se profissionalizar, levava tempo para ter um CNPJ. Agora é Hoje você consegue fazer isso tudo eletronicamente em 24 horas. Sim. Então, isso é uma prestação de serviço estatal. É um item. Os grandes no início da cadeia. Os grandes projetos do Estado precisam andar os projetos. E o governo tem que andar para e passo. De uma forma responsável, de uma forma transparente. Com governança política tem que ter. E eu acho que nós estamos caminhando. Eu acho que o nosso destino vai demorar muito, eu acho. Mas a gente vai acontecer. Nosso papel é proporcionar um ambiente melhor e tentar flexibilizar esses problemas, trazendo soluções fora da caixa, muitas vezes, para poder incentivar esse. E em termos de escritório, eu me honro estar com vocês aqui, porque a gente tenta a gente tenta educar o mercado. A gente não tenta só ganhar dinheiro. Porque se você não educar o mercado, é ruim pra gente. Talvez esse é o nosso erro. Se nós fôssemos ganhadores de dinheiro como esse, tu fala, a coisa estaria melhor para nós. Mas a gente combina aqui que todo mundo sabe que a nossa admiração de ninguém aqui é por ganhadores de dinheiro, mas pessoas que constroem, que deixam legado, todos nós aqui. A gente senta à mesa com várias pessoas que têm muito dinheiro, a gente faz negócio, mas a gente sai da reunião, cai entre nós e fala assim,
não tem admiração. E outra vez, a gente sai com pessoas que não têm tanto dinheiro, que não tem o mesmo patrimônio, mas você sai admirado daqui e fala, aquele cara, eu quero ser um cara igual aquele. Tá com ele pro resto Pela da vida. Pela trajetória, pelo legado, pelo modo de tratar. Eu acho que a gente está evoluindo. Sim. E pelo modo de construir, de evoluir, né? Construir. Então, e a gente está educando o mercado. Ó, quando a gente tenta dar mais segurança jurídica para os negócios, tentando sair ao máximo do judiciário, do contencioso, que às vezes é necessário, mas saindo ao máximo, dando instrumento para os nossos clientes, dando instrumento para os nossos advogados, como o programa que o Gustavo criou, ajudou todo mundo, o FB Talentos, de formar advogado desde a base em gestão, em educação financeira, em conhecer um história de advocacia. Isso faz muita diferença. Você está formando profissionais, que as faculdades aqui do direito só querem saber de direito, código e etc. A grande maioria. Então, um programa desse é educar o mercado também. E legal que isso foi pensado junto com o Gustavo, com a Delvan, por quem está dentro da academia. Né? É engraçado então, isso, porque o Adelvan está na academia, é um professor, e o Gustavo é um advogado mais de mercado. Então, juntou um cara de mercado com um cara de academia e deu muito certo esse projeto. É um projeto inovador. Eu diria, para falar em inovação, eu diria que talvez seja um pioneiro entre os primeiros do Brasil, eu diria, um projeto desse. Talvez eu vi o Matos Filho fazendo alguma coisa esses dias, pouco história tem um projeto desse, de formar, não estagiário, buscar um talento para formar um profissional da advocacia mais completo, que vai ter a função também de educar o mercado e poder concorrer um dia sozinho. Porque se um advogado passa dos escritórios, troca, não tem mínima condição de abrir o seu, mínima questão de fomentar um mercado que gera dinheiro, que gera recurso, que gera atividade e fomento. Meus amigos... Antes de encerrar, só deixar uma pesquisa aqui, que no próximo episódio o Eduardo deve estar usando máscara ou não. Se fica melhor com ou sem. Tá bonito. Só comentar. Eu emagreci 12 quilos, cara. Eu tô num ápice técnico e físico. Obrigado. Tem que melhorar muito para ficar ruim ainda. Amigos, muito obrigado pela presença de vocês, pela conversa neste momento. Agradeço o Brahim, agradeço o Gustavo, agradeço o Eduardo e agradeço você também que está com a gente. Muito obrigado. Fique em paz com a divindade de sua preferência. Um grande abraço. Falatório, FB.